Olhe para este mapa do céu. À sua esquerda está a China. No meio, esse buraco negro sem nenhuma luz é a Coreia do Norte. E mais abaixo, essa enorme mancha branca é a Coreia do Sul. Após a Guerra da Coreia, que opôs, de 1950 a 1953, o Norte, comunista, ao Sul, pró-americano, a Coreia do Sul era considerada o terceiro país mais pobre do planeta, logo à frente do Sudão. Em 50 anos, ela se tornou uma das nações mais prósperas. Como esse milagre aconteceu? Sendo que o país ainda está em guerra com seu irmão do Norte, que já sofre há quase 70 anos, sob o jugo do regime comunista, vindo de Beirute, uma cidade dividida durante 15 anos entre cristãos e muçulmanos, o milagre coreano sempre me intrigou e fascinou. Vamos, em 5 etapas, descobrir grandes polos industriais, ilhas magníficas, cidades medievais, templos budistas e a capital, Seul. Eu o convido a conhecer de perto os criadores do chamado milagre coreano, artistas talentosos, escritores renomados, industriais inovadores, camponeses dedicados e religiosos, comprometidos, todos fundamentais para essa transformação extraordinária. Aqueles que fizeram deste país 7 vezes menor que a França, essa exceção em nosso mundo tumultuado. Lá, a Coreia do Sul tem 3.215 ilhas, espalhadas por todo o seu litoral. Esses territórios têm papel político importante para os coreanos. Legendas T-501. Atualmente estamos na vila de Tankeut. Não é o caso. Seu nome significa o fim da Terra. É aqui que o Mar do Sul e o do Oeste se separam. Para um homem tocado ali, você acredita mesmo, hã? Wu Lin, romancista indispensável, construiu sua obra inspirando-se na vida dos insulares e em seu mundo interior. É com ele que vamos fazer esta viagem, começando por sua ilha natal, no arquipélago de Vando. O mar. Sou realmente um filho do mar. Devo ter nascido no oceano. Nasci nas ondas do mar. É isso que se chama de sono. A ilha para mim é como uma estrela, ou seja, fora do mundo. Uma estrela que está sozinha, afastada do universo. Mas que não se sente nem só nem triste, porque o imenso cosmos a carrega em seu seio, e ela brilha, ao lado de uma infinidade de outras estrelas. Com muitas estrelas que brilham juntas. Hoje, todos os prédios são de tijolos, enquanto há 20 anos havia casas tradicionais coreanas, com paredes de barro e cercas de pedra.
Era muito bonito. Em uma pequena ilha do arquipélago de Bando, nasceu a literatura coreana. O grande poeta e escritor do século XVII, Go San-yun, foi exilado lá. Chul Woo-rin nos conduz à casa de Go San-yun, onde nasceu sua obra-prima, O Calendário do Pescador. Estamos em um dos lugares de Go San-yun Sundo. Go San é o poeta mais representativo da literatura clássica coreana. Isso porque, na época, os nobres e os letrados usavam caracteres chineses para descrever a vida na corte. É uma provação da vida, mas Go San escolheu escrever em coreano. É tão real. Todo quadrado Na época, o coreano era considerado a língua do povo comum e era desprezado pela aristocracia. E eu não estava ganhando um Ramon. Go San foi o primeiro a escrever em coreano. Neste momento, os povos e as comunidades. Ele deixou a corte, escolheu este lugar isolado e descreveu em suas obras a vida das pessoas simples. É um desenho muito visual. Boa noite, senhoras e senhores. E então, pessoalmente, é uma anedota pessoal, bem engraçada. Minha esposa é descendente direta de Go San. Isso é especial. E tem outra coisa que é bem diferente, é engraçado. Quando fui ver os pais dela, para pedir sua mão, eu não tinha nem trabalho, nem dinheiro. Quando a conheci, eu a apresentei ao meu pai. Eu só queria escrever um romance. Eu não tinha trabalho na época. E meu sogro, para minha grande surpresa, aceitou sem problema algum. Uma filha prada do caçador, mas você está longe. Depois, ele me disse que gostou do fato de eu querer escrever, fazer literatura. Acho que é porque ele é um descendente direto de Go San, que teve essa atitude totalmente incomum. Acho que temos um pouco mais de tempo para responder. Eu venho de uma família simples, uma família plebeia. Minha esposa sempre diz que ela vem da nobreza. E essa família é de Pyongyang. Então a esposa dele ela sempre me provoca, dizendo que ao me casar com ela, consegui minha ascensão social. Tudo bem? Mas o que é que eu estou contando para vocês? Bem, então, lá... O mar é realmente um mundo mágico. Estou meio chato esta noite, mas assim se fala na mitologia e contos. Quando se vive nesta ilha, a cor do mar muda a cada instante do dia. Principalmente à noite, depois de apagar a luz e se deitar para dormir com a cabeça no travesseiro. A gente ouve então uma infinidade de sons fortes. Então acho que a ilha está cheia de coisas misteriosas e surpreendentes. Mas também é o lugar mais próximo do cosmos.
As ondas são sussurros suaves, são canções. Os profundos sussurros que a terra, o cosmos e o mar nos murmuram. Eu já fiz isso milhões de vezes. Cha-cha-cha-cha. Cha-cha-cha-cha-cha-cha. Cha-c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 ha. Segundo uma tradição xamânica que remonta à noite dos tempos, os coreanos escolhem um totem protetor ao redor do qual constroem sua aldeia. Quando os primeiros colonizadores desembarcaram na ilha, eles começaram a procurar um lugar para construir sua aldeia. Ou seja, mas isso me preocupa. Eles estavam em uma ilha, procuraram uma terra arável, e finalmente eles encontraram esse poço e a aldeia se desenvolveu ao redor desse local. Obrigado. E ao lado do poço havia essa grande árvore. Ele construiu edifícios para dedicá-los. Os habitantes fizeram dela o anjo da guarda da aldeia. Este local é tão sagrado que os moradores não entram lá a todo momento. O acesso a ele é reservado a alguns privilegiados, e o local só é aberto uma vez por ano para a cerimônia dos ancestrais. Eu só venho aqui quando faço relatos normalmente. Os moradores sempre chamaram essa árvore de a árvore avó. Por causa da guerra e da reconstrução do país, quase todos os jardins coreanos foram destruídos. Estamos aqui em Sejong, um jardim criado pelo poeta Go San-yoon. Este jardim é a ilustração da arte paisagística coreana. Este jardim é um dos últimos jardins privados do país. É o maior. E é o que melhor reflete e preserva a tradição coreana. Na Coreia, busca-se ao máximo preservar o estado natural dos jardins. Também se procura não integrar um lado artificial à paisagem. Este jardim é realmente muito respeitoso com o meio ambiente. Se compararmos os templos coreanos com os japoneses e chineses, essa diferença de abordagem salta aos olhos. Agora estamos na ilha de Jeju, situada a 85 quilômetros da península. Jeju foi durante 1000 anos um estado independente da Coreia. Era chamado de Reino de Tamna.
O Monte Hala é um vulcão que atinge 1950 metros de altitude. Ele reina bem no meio da ilha, e é, de certa forma, sua figura tutelar. Ao contrário das outras ilhas do país, Jeju é um destino turístico. De todos os lugares, chegam para admirar paisagens e pontos turísticos. A ilha de Jeju é muito especial para os coreanos. É um islamismo muito especial, um islamismo que é muito maravilhoso para os cidadãos. Esta ilha é uma joia, como uma esmeralda. Ela é bela, mas como está muito distante do continente, mantém um aspecto exótico, que a torna tão particular. Mas quando olhamos de perto para a ilha, há, escondidos, atrás dessa paisagem magnífica e misteriosa, segredos, partes da história trágica do país. Chul Woo-lin viveu por muito tempo em Jeju, antes de se mudar para Seul. Esta ilha desempenhou um papel importante em sua vida. Para mim, os 3 anos passados nesta ilha foram anos marcantes, nos quais fui curado mental e fisicamente, tornando-me, enfim, salvo, como se eu tivesse sido ferido durante a guerra, voltado para minha aldeia natal. E os braços da minha mãe me envolvessem com amor. Foi em Jeju que aprendi a dirigir, uma experiência que se tornou muito importante para mim. Antes de chegar à ilha, eu nunca havia tido a chance de aprender a conduzir um carro, mas percebi que para explorar Jeju com liberdade, seria necessário enfrentar esse desafio. Com alguma hesitação, procurei uma autoescola local e comecei as aulas, sentindo uma mistura de nervosismo e empolgação. Aos poucos, fui me acostumando com o volante e ganhando confiança, até comprei um carro velho e percorri todas as estradas e caminhos da ilha. E por fim, foi aqui que me converti ao catolicismo e fui batizado. Ainda estou com minha esposa. Prometemos que, quando ficássemos velhos, passaríamos o fim de nossas vidas em Jeju. Dizemos isso com frequência. E eu realmente espero que nosso sonho se realize. Na verdade, a ilha de Jeju tem uma longa história de invasões. Há centenas de anos, a dinastia chinesa Yuan a invadiu para criar cavalos lá. E foi lá que pudemos ver os machos que vivem no país. Durante a colonização japonesa, a ilha foi usada como posto de observação pelo exército japonês e sofreu muitos danos. Estamos na costa sul da ilha de Jeju. 250 mil anos atrás, o vulcão do Monte Hala entrou em erupção e sua lava escorreu para o mar. Ela se resfriou e formou nesta costa essas magníficas e enormes falésias em forma de coluna. Então, é preciso que o Conselho de Ministros propôs construir um centro de defesa americano.
É aqui que a Marinha Americana tem o projeto de construir uma imensa base naval. E os grupos da ilha? A população se opôs fortemente, mas os governos coreano e americano não levaram isso em consideração. A luta durou muito tempo. Ela ainda continua, mas parece que está mais ou menos resolvido. Há coisas que, ao longo do tempo, se tornaram mais ou menos decisivas. Eles ignoraram a beleza desta costa, assim como a vida dos habitantes de Jeju, para criar uma importante base naval que servirá de posto avançado para toda a Ásia do Nordeste. Essa obra destruiu a costa. E não se sabe realmente se essa base tem alguma utilidade. A Ilha de Jesus, famosa por suas mergulhadoras Raino. Profissão Estassome. Essas mulheres mergulham nos recifes para trazer aos apreciadores polvos, ouriços do mar e ostras selvagens. Expulsas pela Marinha, que constrói sua base naval, refugiaram-se aqui na ilha. Senhora, qual a sua idade? Anos. Quando o mar está agitado, é difícil. Mas eu preciso aguentar, porque tenho filhos. Saúde bem, tudo bem. É difícil? Não, não é difícil. Aprendi a mergulhar na infância. Então, para mim, não é difícil. Se fosse outra vida, seu sonho, eu não faria isso de novo. Já passei por isso, já basta. Essa profissão é tão desprezada. A menina se sente sozinha. Ela olha silenciosamente para a casa. O sol brilhando suavemente canta a linda e suave canção do verão com alegria. Eu me deito e eu me deito, eu durmo. Olá, como você se chama? Olá, Quantos anos você tem? 62.
Quando você veio? Mergulha há muito tempo. Isso, legenda MFP. Faz 37 anos que eu mergulho. Eu comecei por volta dos 23 anos. Se eu tenho um sonho, hoje em dia, as mergulhadoras ganham relativamente bem em comparação ao passado. É bom ir à escola, mas faz muito tempo que não vou. Está tudo bem. Não tenho dificuldades para viver do meu trabalho. Não, há nada de errado em viver. Há pouco você fazia um som estranho na água. Sim. Preciso lhe dizer o que estou dizendo. Ah, é isso. É um som de chuva. O barulho do zumbi. O barulho do zumbi quando mergulhamos é como se estivéssemos brincando de esconde-esconde com a água. Depois de um dia difícil, esse som sai naturalmente. A Marinha Coreana, em associação com a Marinha Americana, decidiu construir uma gigantesca base naval capaz de receber porta-aviões. Ela escolheu um dos mais belos locais, da costa de Jeju, privando muitos pescadores da ilha, de suas reservas. Chul Woo-lim encontra durante sua visita a Jeju Dong Kang, o bispo católico da ilha, que lidera uma luta desesperada contra a construção dessa base. A República enfrentou a construção da cidade do Haiti, a razão oficial apresentada pelo governo no início da construção da base. Era que essa base permitiria uma melhor proteção dos navios mercantes estrangeiros, que entram e saem da Coreia. Era a mesma coisa. De fato, essa era a razão apresentada naquele momento. E depois, a segurança nacional. Também se falava em segurança nacional. No entanto, acontece que estamos aqui no ponto mais distante do 38º paralelo, Portanto, longe da fronteira com a Coreia do Norte. Falar em segurança nacional é realmente um exagero. No final das contas, os Estados Unidos, no fim, pode-se dizer que é um porto militar, destinado essencialmente à Marinha Americana. Vê-se que isso é um fenômeno cultural. A Igreja Católica da Coreia se opôs a essa decisão do Ministério da Defesa do país e, principalmente, a forma como os ilhéus foram privados de seu sustento. Esta terra sofreu a repressão de 3 de abril de 1948, que é uma tragédia sem nome. O grupo voltou e fez assim. Então ver o exército entrar novamente nesta terra e construir essa imensa instalação militar é realmente zombar do povo de Jeju. Quantas vezes voltamos a ser pisoteados de novo como açougueiros? O poder do Estado os esmagou, porque são pobres e fracos e não têm força para resistir. O evento que Monsenhor Kang menciona, de 3 de abril de 1948, ocorreu 2 anos antes do início da Guerra da Coreia. Nesse 3 de abril, a população de Jeju, que era muito pobre, se levanta contra o Estado Central da Coreia do Sul. Este último, temendo que essa revolta fosse orquestrada pelos comunistas da Coreia do Norte, envia as tropas. A revolta é reprimida com extrema brutalidade. Mais de 170 vilarejos são arrasados, e contam-se entre 20 e 80 mil vítimas, incluindo mulheres, idosos e bebês.
Foi um evento sangrento que aconteceu nesta pequena ilha. Então, pessoal solteiro. Praticamente 1/5 da sua população foi sacrificada. Chamamos esse lugar de cemitério dos 100 ancestrais e um descendente. Isso significa que havia muitos ancestrais, 100, e que cada um de nós é o único descendente deles. Sua pungente Os descendentes dessa tragédia ainda hoje guardam a memória desses sofrimentos. Por muito tempo, o governo ocultou essa página sombria da história da Coreia. Este museu foi construído para honrar a memória das vítimas e informar moradores e turistas sobre essa tragédia. O que você vê aqui é uma lápide. Por que esta estela está deitada aqui em vez de erguida em um cemitério? Você pode se sentar aqui no lugar da mesa. Todas as pessoas que perderam seus filhos ou entes queridos prepararam esta lápide com um só coração. Os escritores de fato acabaram dando a própria vida. Se ainda não há nada inscrito nela, isso ocorre porque, até o presente momento, os mortos ainda não receberam o tratamento justo e merecido que lhes é devido. A ausência de qualquer inscrição reflete que ainda não foi prestada a devida homenagem a essas pessoas. Em vez de serem considerados vítimas, o Estado, sob o pretexto de revolta, os rotulou por muito tempo como criminosos. Por não ter abandonado minha imitação. Acho que é isso, ainda não cortei. Os habitantes de Jesus decidiram que enquanto a verdade sobre essas mortes em vão não vier à tona, eles não escreverão nada mesmo nesta estela. No momento, realmente não temos absolutamente nada a registrar. Bom, isso parece certo. O massacre de 3 de abril ocorreu em 1948, após a Segunda Guerra Mundial e no início da Guerra Fria nesse contexto histórico. E seu nome é... Ele foi perpetrado quando a Península Coreana começava a se dividir entre o Norte e o Sul. Para o governo da época, mais de 90% dos habitantes de Jeju eram de esquerda. Acho que é um pouco como uma reconciliação. Poderíamos falar de limpeza étnica, pois foram contabilizadas quase 30 mil vítimas, de um total de 200 mil habitantes da ilha. Tenho uma pergunta sobre o princípio do crescimento. O governo supostamente queria se livrar dos simpatizantes de esquerda, mas na realidade foi um massacre onde jovens, idosos, homens, mulheres, bebês foram exterminados, sem qualquer distinção, para o sábio que está nesta sala pior do que Jasmida. Esse evento, negado e ocultado durante 50 anos, veio à tona com o retorno da democracia na Coreia do Sul.
Viemos de Seul, mas não morávamos exatamente no mesmo bairro. Prefiro tratá-lo com formalidade. Song-yi e Hong-byul têm cerca de 30 anos. Eles são naturais de Seul. Vivem juntos há alguns anos, mas ainda não são casados. Eles se mudaram há algum tempo para Jeju. Na Coreia, a tradição é tão forte que eles são obrigados a esconder seu amor dos pais. Eu fui à casa em Seul. Eu queria sair de Seul. Tanto faz para a esquerda, é sobre o caso comunal Itunma. Nos conhecemos em um café, e ela me disse que queria surfar em Jeju. Essa frase... Decidi eu. Eu queria surfar, então fui para Jejudo. Mas quando se é jovem, é muito... Jovem, parecia romântico. Parecia tão romântico e tão legal que isso me decidiu. Pensei que poderíamos viver bem em Jeju, meu amor. E aqui estamos. Tenho a impressão de que vou poder viver uma vida. Quando vi as fotos, tive muita vontade de descansar. No começo, eu queria descansar. Eu tinha trabalhado sem parar, dormindo apenas 3, 4 horas por noite. Quando cheguei em Jeju, não queria voltar a trabalhar feito louca. Eu não queria começar a trabalhar imediatamente. E é por isso que durante um ano inteiro, ela simplesmente se divertiu. É verdade, eu me diverti. Gastei todo o dinheiro que tinha ganhado até então. Depois, fiz alguns bicos que pagavam 375 euros por mês no começo. Durante 8 a 9 meses, continuei sem fazer nada muito sério, acumulando pequenos trabalhos. Não, ainda era uma Chogule Shangon e Congo. Sou arquiteto e imediatamente procurei um emprego na minha área. Pensei comigo mesmo que realmente iria viver nesta cidade e então decidi trabalhar na agricultura. Por sorte, encontrei um emprego em um escritório onde ainda trabalho até hoje. Estou procurando um lugar onde eu possa trabalhar. Mais uma vez é Coreia. Os pais que têm uma filha estão sempre preocupados. Pais que têm uma filha e aceitam que ela more junto com alguém livremente e só dizem, tenha cuidado. Isso não existe. Não sei se vocês perceberam, mas eu tenho um irmão e eu tenho um irmão mais velho. Se ele morar junto com uma namorada, meus pais realmente não vão se importar. Não vão achar nada de errado. Mas se for comigo, a filha deles, eles ficam estressados. Eles sempre me dizem, Song, morar junto antes do casamento está fora de questão para você. Por favor, não faça isso, eu te imploro. Vamos raspar a cabeça. E rastejar de joelhos até Seul. A mãe dela me dá tapa. Este avô de pedra, aqui, como o nome indica, é uma escultura feita de rocha vulcânica natural de Jeju. Ele tem chapéu e olhos grandes e redondos. Pode-se dizer que ele é bastante feio.
mas não se sabe exatamente quando Harubang, o totem de pedra, se estabeleceu em Jeju. Só se sabe que ele era o anjo da guarda da vila. E para os habitantes, ele é uma figura familiar. Hoje, ele é o símbolo de Jeju. É assim que estou vivendo, neste momento, agora mesmo. Segundo a lenda, os espíritos fundadores do reino de Tamna apareceram exatamente aqui, neste jardim, no centro da cidade. O eco. Somos nós. Isso significa que tudo o que dizemos, fazemos ou pensamos reverbera no mundo ao nosso redor, retornando para nós de alguma forma. Assim como um eco nas montanhas repete nossas palavras, nossas ações e escolhas também retornam, refletindo quem realmente somos. Somos responsáveis pelo que emitimos, pois o eco é apenas o reflexo da nossa própria voz, das nossas atitudes e da nossa presença neste mundo. Este lugar é o local de onde há 4.300 anos, os três deuses, Goela, Yangla e Boela, emergiram da terra. É o sítio histórico mais antigo de toda a península. Como é o local onde nasceram os fundadores dos nativos de Jeju, ele é preservado como uma terra sagrada. Há pessoas que estão se formando aqui, e é por isso que os descendentes de Goela, Yangla e Boela criaram a fundação dos três nomes, Go, Yang, Bu. E eu sou o representante que administra esta fundação. Sou o 79º descendente dos Goela. Isso é... Primeira vez, vem? Sim, é a primeira vez. A gente já passou muitas vezes em frente ao vulcão Seongsan Ilchulbong, mas nunca por este lado. Não sabíamos que havia uma estrada. É bonito. Ao lado, há um campo. E ali, as rochas também são muito bonitas. Isso me acalma. A primeira vez que vi o Seongsan Ilchulbong foi realmente um choque. Foi, como dizer, absolutamente gigantesco. A natureza e as pedras não são realmente vivas, mas ali eu tinha a impressão de que eram. Às vezes, vemos formas vivas. Ele diz que parece o Godzilla encolhido. Ao contrário de outros lugares da ilha, quando contemplo o Seongsan Ilchulbong, suas saliências, suas crateras, muitas vezes tenho a impressão de que monstros vivem ali. Pessoalmente, eu me sinto muito como um monstro. Mas o fato de eu ser um monstro, mas quando falo de monstros,
Não me refiro a entidades violentas ou destrutivas, e sim a seres vivos magníficos e enormes. É como se víssemos um grande ser vivo. Agora que sou adulto, tomo consciência dos traumas da história. Na segunda vez em Jacques e dos gostos ao Kyo. Todas essas coisas horríveis que aconteceram têm consequências na nossa vida de hoje. Há problemas, problemas, problemas. As feridas ainda estão abertas. Um exemplo. Nasci em um país dividido. Fiz meu serviço militar durante 2 anos e preciso continuar treinando no exército de reserva. Ele fez 2 anos de trabalho no exército e... Depois, uma coisa me obsedeia, sem dúvida porque sou arquiteto, é o desaparecimento de todos os prédios antigos. Partes inteiras da nossa cultura também desapareceram. A tradição não consegue mais se perpetuar, pois a guerra destruiu tudo. Vivemos em um ambiente com uma ruptura. O fluxo foi interrompido e estamos desamparados. Tenho a impressão de que há algo perigoso. São problemas que persistem, problemas graves que precisamos resolver. Não há problema algum. Essa história não acabou. Ela ainda está presente e precisamos enfrentá-la. Não desapareceu, ainda está aqui. É preciso resolver isso. Sim, é preciso resolver isso. Devemos estar conscientes disso para resolver os problemas juntos, cara a cara. Para curar e restaurar fluxo quebrado, precisamos debater nossa situação com calma. Na verdade, a divisão da Coreia não é apenas uma divisão geográfica, com coisas concretas, como arame farpado. Existe uma divisão muito mais importante. Sim, há algo importante no fato de você chamar isso assim. É a profunda divisão que realmente existe, de fato, em nossos próprios corações. É igual para todos, seja no norte ou no sul. Viver em uma terra dividida, para nós, pessoas comuns, não pode ser algo normal. Isso não é normal. Essa é a nossa realidade. E, no entanto, agimos como se tudo fosse normal. Estamos enganados ao pensar que vivemos de forma normal? Acho que essa é realmente a maior tragédia. Até hoje, quando estou no metrô em Seul e estou cansado, eu me auto-hipnotizo. Fecho os olhos e me imagino diante do mar, na minha aldeia natal. Deixamos as ilhas de Vando e Jeju. Essas ilhas de beleza e sofrimento. Beirute me vem à mente.
Fico então admirado com a maneira como os coreanos aprendem a se reconciliar com seu passado doloroso e a preservar seu amor pela natureza e pelo mar. Por favor, comece se preferir. Quando estiver pronto, por favor, inicie. Certo, eu começo. 3 famílias alternam liderança. É um poema famoso, muito curto, que se chama A Ilha. Entre os homens há uma ilha. Ah, não. Vou recomeçar. Meu sonho é que me deem muito dinheiro e que eu pare com este trabalho. Aqui está o poema. Entre os homens há uma ilha. Eu quero ir para essa ilha.